Olá, crianças! Vamos agora para a segunda videoaula dessa terça-feira, 27/10, com a aula de matemática. E na aula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre medidas de capacidade. E sempre que a gente falar sobre medidas de capacidade, a primeira coisa que tem que vir em sua mente é que se trata de líquidos. Isso mesmo, é a medida utilizada para verificar a quantidade de líquido que cabe dentro de um recipiente. Veja aqui, nós temos um recipiente e a quantidade de líquido que cabe nele, a gente define pela palavra litro, que é representado pela letra L. Então, a quantidade de líquido que cabe em um recipiente é representado pela palavra, é definido pela palavra litro. E o litro é representado pela letrinha L minúscula, tá bom? Então, existe uma variedade enorme de produtos líquidos utilizados em nosso dia a dia, como perfumes, refrigerantes, água, remédios e produtos de limpeza. Todos estes são em líquido, certo? Ou seja, são vendidos no litro, tá bom? O litro, certo? A medida de capacidade dos líquidos que cabe dentro de um recipiente depende do tamanho, de seu tamanho, certo? Então, vejamos aqui a medida padrão. A medida padrão é 1 litro, tá bom? Então, essa é a medida padrão, 1 litro. Vamos ver aqui, ó, nesse recipiente aqui do meio, nessa garrafa aqui de refrigerante, cabe 1 litro de líquido, ou seja, 1 litro de refrigerante. Nessa outra aqui, cabe 2 litros, pois ela já é maior. E nessa outra, ela é bem maior e bem mais larga, já vai caber 3 litros, tá ok? Então, como chamamos quando um recipiente cabe menos de 1 litro? Que um recipiente ele não vai caber, um recipiente que ele é bem menor e ele não vai caber 1 litro. E aí, nós utilizamos que medida? Nós utilizamos o mililitro, tá bom? O mililitro, ele é representado pelas letrinhas ml minúscula, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. 1 litro, ele é igual a 1.000 mililitros, ou seja, 1.000 ml. Então, todo recipiente que não couber 1.000 ml, ou seja, 1 litro, nós vamos utilizar essa palavrinha mililitro, que é o ml, tá certo? Ó, nessa latinha de refrigerante aqui, ela só cabe 350 ml, pois 350 é menor que 1.000, certo? Então, aqui nós falamos que nela há 350 ml de líquido, tá bom? E nessa outra garrafinha aqui, ela cabe bem menos, porque ela é bem menor, então ela vai caber 237 ml, tá certo? Então, agora que você já aprendeu que litro é representado pela letrinha L e que mililitro é representado pelas letrinhas ml, vamos ver aqui, vamos descobrir os produtos, os alimentos que são vendidos em litro e em mililitro, tá bom? Então, aqui, nós vimos que tudo que é líquido é vendido no litro. Nós temos aqui ovos, azeite, suco, água, refrigerante, queijo, leite, pão e cenoura. Qual destes aqui são vendidos no litro? Vamos ver? Ó, são vendidos no litro o azeite, o suco, água, refrigerante e o leite, tá bom? Porque eles são líquidos. Então, eles são vendidos no litro. Já estes outros, vamos ver aqui, os ovos, a cenoura, o pão e o queijo, eles são vendidos com outra medida, que nós já até estudamos, certo? Os ovos, eles são vendidos por unidades, né? Nós podemos comprar meia dúzia, que é 6 ovos, ou uma dúzia, que são 12 ovos, ou podemos comprar em uma unidade mesmo, um ovo ou 2 unidades, 2 ovos, certo? A cenoura, o queijo, o pão, nós utilizamos a medida de massa, que é o peso, certo? Nós temos que pesar no caso, certo? Pesar
quantidade de queijo que nós queremos, a quantidade de cenouras e o pão. O pão ele pode ser vendido tanto na unidade como no peso, vai depender da padaria, tá bom? Mas lembrando aqui que os produtos que são vendidos em litro, certo? São o azeite, o suco, a água, o refrigerante e o leite. Agora é a hora da atividade. Peguem o livro de vocês, o de matemática, e abram na página 148. Nós vamos ver aqui a medida de capacidade, nós vamos estudar aqui algumas estimativas com medida de capacidade. Se você quiser, você pode pegar esses materiais na sua casa, com uma colher de sopa, uma xícara de chá e uma xícara de café, para ver aqui as quantidades que ele pede para poder fazer a estimativa nessa questão. Então, para cada pergunta, faça uma estimativa e marque um X no quadrinho da opção que você achar correta. Depois verifique concretamente e pinte o quadrinho que indica o que foi constatado. Tá certo? Então, nesse primeiro pontinho diz assim: para encher de água uma xícara de café, precisamos despejar nela a água de quantas colheres de sopa? No livro de vocês vai estar aí os quadrinhos. Aí você vai pintar o que você acha que é a resposta correta. Para encher de água uma xícara de café, você vai precisar de 5 colheres de sopa, mais do que 5 colheres ou menos de 5 colheres. Aí você vai observar aí, fazer a estimativa e pintar o quadrinho que você acha que é correto, tá bom? Para encher, no outro pontinho, para encher de água uma xícara de chá, precisamos da água de quantas xícaras de café? Precisamos de 3 xícaras de café, mais de 3 xícaras ou menos de 3 xícaras de café, tá certo? Você vai pintar o quadrinho que você acha correto. E no último pontinho diz assim: com a água de uma xícara de chá, dá para encher de água quantas colheres de sopa, certo? Dá menos que 4 colheres, entre 4 e 6 colheres, ou mais do que 6 colheres. Aí você vai pintar o quadrinho da resposta correta que você achar, tá bom? Na outra página, 149, diz assim: Marisa mediu a capacidade de uma jarra usando um copo como unidade de medida. Observe com atenção. Temos aqui a jarra e o copo. Na primeira imagem, você está vendo aqui a jarra cheia, não é isso? E ao lado tem 6 copos. Aqui, na outra imagem, nós temos aqui a jarra seca com 5 copos preenchidos. E está faltando um copo para ser preenchido. Então, vamos agora responder. Na letra A, quantos copos de suco cabem na jarra? Vocês podem observar aí quantos copos de suco cabem nessa jarra. Na letra B, se Marisa encher a jarra com suco e com esse suco encher 3 copos, então com o que sobrar na jarra será possível encher quantos copos? Quantos copos? Aí você vai fazer aí, analisar essa pergunta e responder. Na letra C, com 2 dessas jarras cheias de suco, é possível encher quantos copos? Se uma jarra de suco cabem 5 copos, em 2 jarras cabem quantos copos? Tá certo? Aí você vai fazer aí a adição, tá ok? Na segunda questão, com a ajuda de um adulto, recorte de jornais ou revistas a imagem de produtos que é vendido de acordo com a medida de capacidade de seu recipiente. Cole aqui e mostre aos colegas. Você vai colar aqui, recortar e colar produtos que são vendidos no litro, tá bom? E na outra página, 150, diz assim: Marisa separou os seguintes recipientes: copo, jarra, xícara de café e balde. Escreva o nome de 4 recipientes em ordem do recipiente de maior medida de capacidade para o de menor medida de capacidade. Então, você vai ver aqui colocar os nomes, no caso aí, copo, jarra, xícara de café e balde, na ordem do maior para o menor nas medidas de capacidade. Qual é o que cabe maior quantidade de líquido? E logo depois, qual é o outro? E depois, até completar os 4,
tá bom? E na outra questão diz assim, observe quantos copos de água são necessários para encher cada vasilha ao lado. Então, nessas vasilhas aqui, é preciso 3 copos e nessa outra 2 copos para encher, certo? Então, troque ideias aí no caso com seus pais ou seu irmão e preencha aqui a tabela abaixo e veja como foi preenchida a primeira linha e complete as demais. Ó, nessa primeira aqui, tem uma jarra maior e essa outra menorzinha. Então, no caso, como essa maiorzinha são 3 copos que cabe para encher, né? Que são utilizados para encher a jarra, ele utilizou 3 pontinhos. E depois, como tem a imagem da menorzinha aqui, e no caso dela é utilizar 2 copos, ele utilizou aqui 2 pontinhos. E aí ele fez a soma. 3 mais 2 são utilizados quantos copos de medida no total? São utilizados 5 copos. Aí você vai fazer as demais. Nessa outra aqui tem 2 jarras grandes e uma pequena, e você vai fazer a soma, certo? Fazer 3 pontinhos mais 3 pontinhos e depois mais 2 pontinhos, certo? E aí vai fazer a soma de quantos pontinhos tem no total. Aí depois você vai fazer essa outra daqui, tá bom? Esse outro e esse outro, sempre fazendo as somas dos pontinhos, tá bom? Observando quantos copos são utilizados para o maior e quantos são utilizados para o menor, tá bom? Para a menor jarra, tá certo? Então, a outra atividade é na folha impressa, certo? Que diz assim, medida de capacidade o litro. A unidade litro serve para medir a quantidade de líquidos que cabe nos recipientes. A letra L é o símbolo do litro. Aí tem a questão logo abaixo. Contorne o que compramos em litros, tá certo? Tem frutas, tem o óleo, a lata de óleo, os ovos, tem o café, tem esse outro litro aí, certo? Tem a gasolina e tem o leite, tá certo? Aí você vai ver o que é vendido no litro e circular. Na 10ª questão, tem assim, pinte as etiquetas junto aos recipientes de vermelho ou azul, indicando se a capacidade de cada um é menor que 1 litro, você vai pintar de vermelho. Maior que 1 litro, você vai pintar de azul. Essas etiquetinhas aqui, tá bom? Você vai pintar elas. Por exemplo, tem a xícara aí, ela cabe menos de 1 litro ou mais de 1 litro. Aí você vai pintar vermelho ou azul. A água mineral, esse recipiente aí que tem água mineral, você vai observar se ele cabe menos de 1 litro ou mais de 1 litro. Aí pinta a etiqueta. O copo, você vai observar se o copo cabe menos de 1 litro ou mais de 1 litro. Essa taça, né, esse copo, você vai ver se ele cabe 1 litro ou menos de 1 litro. E esse menino aí nadando, possivelmente uma piscina. A piscina vai caber mais de 1 litro ou menos de 1 litro, certo? Aí você vai pintar de acordo com a legenda. Na 11ª questão, tem assim, quanto cabe em cada recipiente? Maior, certo? Então, nessa primeira aqui, tem 4 jarras, cada uma delas cabe 1 litro, aí tem mais 1 litro, mais 1 litro, mais 1 litro. Nesse aquário, vai caber no total quantos litros? Você vai fazer a soma dessas jarras, certo? E colocar o total aí que cabe nesse aquário, tá bom? Contando as jarras. Depois tem esse outro aqui, tem 5 jarras e cada uma delas cabe 1 litro, aí você vai fazer a soma, tá ok? Colocar nesse quadradinho aqui, tá bom? A quantidade total. Na 12ª questão, tem assim, o balde tem capacidade igual a 3 garrafas de 2 litros. Quantos litros cabem no balde? Então, temos 3 garrafas, cada uma cabe 2 litros. Então, juntando todas essas garrafas aí, vai caber quantos litros dentro desse balde? Você vai colocar a resposta dentro desse quadrado. E a última questão, você vai ver aí, se com 1 litro de suco
eu encho 4 copos. De quantos litros de suco necessito para encher 16 copos? 1 litro é necessário 4 copos. Então, para encher, de quantos litros de suco necessito para encher 16 copos? Então, eu utilizando 16 copos, quantos litros eu vou precisar? Certo? Aí você vai fazer a soma. Necessito de, aí você vai colocar aqui dentro desse quadrado a resposta para encher 16 copos. E aqui nessa outra questão, que na verdade é a última, faça uma lista de mercadorias que compramos por litro. Aqui você vai escrever tudo aquilo que eu compro em litro, certo? Tudo que é aquilo que nós podemos comprar em litro, tá ok? Então, essas foram as atividades e até a próxima aula. Até amanhã. Tchau!